pergunta que eu faço para quem viu o vídeo: por que correram e limparam o local na hora? Só vi ele despencar e caiu aqui. Agora já foi limpo aqui o local. E aí, como é que vão vocês? Pessoal, é o seguinte, cheguei de viagem agora, estou cansado, mas eu preciso gravar esse vídeo porque foi muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas mentiras vindo da parte da liderança do maior evento de missões em Camboriú, relacionada à partida do ex-vice-presidente do maior evento, o pastor Wesley. Antes eu preciso contar um fato que aconteceu comigo no dia dessa fatalidade que infelizmente ceifou a vida de mais um ser humano, que até quero deixar registrado aqui as minhas condolências à família, aos amigos, enfim, a cidade de Camboriú está literalmente parada mediante o acontecido. Porém, a engrenagem do sistema religioso tentando tapar o sol com a peneira da mesma maneira que sempre agiram, com mentiras e um verdadeiro descaso que nós já conhecemos diante de tantas denúncias relacionadas a essas instituições religiosas. E pasme vocês, eu quero adiantar dizendo que o que aconteceu com o pastor Wesley, ele não foi o primeiro. Desta vez, o Wesley, mas antes já aconteceu com outros pastores que infelizmente não tinha nome, não era conhecido e simplesmente foi tapeado e ficado. Não é o primeiro, tá? E eles sempre agindo da mesma forma, trabalhando para Deus, e em nenhum momento assume a irresponsabilidade da parte da liderança, que nós sabemos qual é a visão deles. E eu não estou aqui para falar do que houve com o maior evento de missões, até porque temos vídeos aqui, vocês sabem o meu posicionamento. Por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho coisas aqui para revelar a vocês que é mentira o que está acontecendo, principalmente divulgada pelas mídias locais e pela própria página do maior evento de missões, que inclusive hoje eu vi a transmissão, cara, do velório do Wesley, pedindo Pix, com a chave Pix embaixo, usando um momento de dor da família, um momento de dor de uma fatalidade que ocorreu dentro do pavilhão, e eles usando este momento para pedir dinheiro. Ah, mas o cara era das missões? Você acha que a grana que entra ali vai para as missões? Para quem acompanha o nosso canal aqui sabe que é uma verdadeira patifaria esse contexto chamado de maior evento de missões em Camboriú. E eu não estou nem aí para você que vai vir aqui dizendo que está respeitando a dor, que não é o momento para falar desses assuntos. A pergunta que eu faço para você: quando é o momento para falar? Quando é o momento para trazer a verdade? Se não é exatamente no momento em que a mentira está sendo pregada e enfatizada de uma forma desesperada para passar uma outra imagem para o Brasil. Porque o maior evento de missões está falido. E não é de hoje. Para quem é do contexto sabe do que eu estou dizendo. Com todo respeito à família, com todo respeito aos amigos, mas eu preciso trazer verdades para vocês aqui. No dia que aconteceu essa fatalidade, essa tragédia para a infelicidade da administração do maior evento de missões, eu passei a madrugada editando um vídeo, que é o último vídeo aí que entrou. Quando deu 5 horas da manhã, que eu terminei a edição, que postei o vídeo, programei para entrar às 8h30, eu levantei dessa cadeira aqui, fui até a minha sala e eu tive um pressentimento. Alguma coisa vai acontecer hoje. E qual é a atitude minha diante desses pressentimentos que eu tenho? Porque eu tenho essas intuições. Foi exatamente interceder pela minha família, pelas minhas filhas e pedir a misericórdia de Deus para quem está à minha volta. Fui para um banho, tomei o meu banho e resolvi sair de casa e tomar café na casa da minha filha. E para ir até a casa da minha filha, eu passo na frente de um cemitério aonde eu nunca entrei. E nesse cemitério está sepultado o fundador do maior evento de missões, pastor Cezino Bernardino. E durante o trajeto eu mandei um recado para minha filha
a qual falou: pai, dá para vir depois das 8? E eu entendi, porque era cedo ainda, não era nem 7 horas da manhã. E quando eu passei na lateral desse cemitério para fazer uma curva e entrar noutra, que contorna o cemitério, inclusive próximo da casa até do Wesley, eu contornei o cemitério e, numa atitude sem calcular, eu estacionei na frente do cemitério para esperar dar a hora para ir tomar um café na casa da minha filha, respeitando, depois das 8, beleza, eu vou depois das 8, mas eu já estava na rua. E eu parei o carro no estacionamento do cemitério. E me apeguei pensando, poxa vida, por que parei aqui? Aí pensei, olhei no relógio, era cedo ainda, tem 1 hora mais ou menos para mim, até as 8 horas, fui dar uma caminhada dentro do cemitério. Alguns vizinhos até perceberam a minha presença ali, alguns que saindo para trabalhar. E eu andei dentro do cemitério procurando o túmulo do Cezino Bernardino. Por que deu esse start na minha cabeça? Porque eu já recebi alguns recados dizendo que o túmulo do fundador dos Gideões está meio que abandonado. Então eu pensei, já que estou aqui, vou dar uma conferida para ver. Com nenhuma intenção de divulgar isso ou criar vídeos, fazer polêmica em cima, né, do descaso que a própria Igreja Assembleia de Deus, eu nem coloco a família aqui no jogo, mas é um desrespeito com o próprio fundador que levantou todo esse contexto de Gideões e que hoje tem pessoas usufruindo desse trabalho dele e nem para zelar pelo túmulo do fundador do maior evento de missões. Então, me causou uma curiosidade, já que eu estava ali, comecei a andar dentro do cemitério, agradecendo a Deus, refletindo e procurando o túmulo do pastor Cezino. E, meus amigos, eu rodei todo o cemitério, começando pelas laterais, tem umas vielas, né, que você passa, e comecei a andar 40 minutos andando, 40 minutos refletindo diante de alguns túmulos por ali, inclusive até do ex-prefeito, né, que era um dos apoiadores do maior evento de missões, achei esse túmulo também. E quando eu estava quase desistindo, faltando 15 para as 8, eu pensei, já está na hora de eu ir na casa da minha filha. Quando eu passo, não tinha encontrado. Quando eu estou fazendo, né, terminando o passeio ali, quase no meio do cemitério, eu me deparei com o túmulo do Cezino. E realmente, meus amigos, está abandonado. Uma vergonha para a atual administração do maior evento de missões. A família, né, moram tudo distante. Tem um filho que é o herdeiro falido, que nem se prestar para ir lá, dar uma atenção ao túmulo. Ah, mas é muita gente que vai lá e acabam deteriorando. Meus amigos, a falta de consideração da parte da administração do evento é gigantesca. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, Zay. Beleza, mas eu achei um verdadeiro absurdo. Destruído. Não filmei por respeito à família. Mas é lamentável o que eu vi ali. Quando eu estou diante desse túmulo, eu fiz algumas reflexões e uma pergunta. Olhei para a foto do Cezino, o qual foi o tesoureiro da convenção a qual eu pertenci durante o tempo que eu fui obreiro, e a gente tinha um certo carisma pelo pastor Cezino. Quando eu olhei na foto, eu fiz uma pergunta interna para mim assim: quem será o próximo senhor Cezino? Mas não me passou ninguém na cabeça de Camboriú. Passou na minha cabeça algumas figuras da convenção, mas não era. E eu fiquei me questionando quando eu recebi a notícia. Pensei assim, essa intuição minha é muito forte. Eu só não compreendi na hora, mas Deus estava preparando o meu espírito. 40 minutos, meus amigos. Eu rodei dentro do cemitério de Camboriú, me deparei com o túmulo do Cezino, fiz essa pergunta, fiz outras perguntas, mas essa eu posso compartilhar com vocês pela fatalidade que aconteceu. Isso era 15 para as 8 da manhã, quando foi às 10. Na verdade, eu recebi a notícia, eu estava na 101, sentido Curitiba. Era umas 3 horas, quase 4 da tarde, e eu recebi a notícia que o Wesley tinha partido dessa vida para outra. 15 para as 8 da manhã, eu fiz uma pergunta relacionada ao contexto dos Gideões. Diante do túmulo do Cezino. Próximo às 16 horas, eu obtive a resposta a qual o Wesley tinha partido. E quem era o Wesley? O Wesley era
ou foi, né, por mais de 30 anos, vice-presidente do maior evento de missões. Trabalhou com o pastor Cizino muitos anos, é cria de Camboriú, herdou a vice-presidência junto com o presidente, né, o presidente falido, que nós chamávamos aqui, que não deu conta de levar aquilo que estava pronto, que era só deixar a soberba de lado e levar adiante, mas não conseguiu, diante de tantas denúncias, patifarias que acabaram fazendo. Agora, o que acontece? O Wesley não é o primeiro. E quem acompanha o meu canal que sabe que há muitos anos, desde 2018, eu estou batendo nessa tecla dizendo que a Assembleia de Deus é uma das instituições religiosas que mais escraviza obreiros e pastores. Se você chegar diante deles e dizer que tem um chamado, e você se entregar de corpo e alma, pode ter certeza que eles vão tirar proveito no extremo do que podem. E eu não estou falando de tirar proveito de que você vai ser usado para administrar uma igreja, cuidar do povo. Não. Você vai trabalhar de encanador, você vai trabalhar de servente de pedreiro, mesmo não sabendo. Pedreiro, pintor, tudo que você imaginar. E hoje, com essas construções gigantescas, a irresponsabilidade e a ganância não deixa nem sequer ter um raciocínio lógico de que para subir num telhado precisa de um equipamento e precisa ser, no mínimo, conhecedor do que vai fazer. Para eles não interessa. O importante é usurpar a sua saúde, o seu tempo, com o pretexto de que você é um obreiro da obra de Deus. É exatamente o que aconteceu com Wesley em Camboriú. E você pode espernear aí diante da fala do presidente, que foi dar uma nota depois da pressão que eu dei lá no meu Instagram, porque aconteceu a fatalidade 10 horas da manhã, ninguém deu uma nota sequer, nem um pedido de oração sequer. Foram dar 15, 20 minutos antes de sair a notícia pela própria viúva da partida do Wesley. Você acha isso normal? Por que não deram uma nota pedindo oração que o pastor estava precisando? Precisou dar uma prensa, precisou os grupos de WhatsApp se mobilizarem dentro de Camboriú, pressionando a liderança para vir e dar uma nota. E para vergonha do presidente, ele deu uma nota quando foi 20 minutos depois, talvez nem 20 deu, uns 15 minutos depois, a notícia que o pastor Wesley tinha partido dessa vida. E você acha isso normal? E agora é o que vem a verdade. Pastores, obreiros querendo espiritualizar a morte, que eu achei um absurdo. Velar o cara exatamente no local aonde perdeu a vida, meus amigos. Eu nunca vi em toda a história da minha vida, todos esses anos que eu vivo, alguém ser velado exatamente aonde perdeu a vida. Para mim isso é uma falta de respeito e de consideração com a pessoa que estava trabalhando, e não é trabalho na obra de Deus, conforme os jornalecos de Camboriú tentaram passar pano, ouvindo a liderança e passando a ideia de que ele caiu do andaime. Não foi de andaime. Outros jornais disseram que ele estava filmando, pegaram o gancho de que ele era ativo nas redes sociais para dizer que foi, para passar uma ideia de que foi uma irresponsabilidade do Wesley. A irresponsabilidade não foi do Wesley, a irresponsabilidade foi da liderança que pressionou e usurpou o trabalho braçal do Wesley, fazendo subir em cima de um telhado para economizar, para não pagar profissionais para fazer um serviço de alto risco. Essa é a verdade. Por que eu estou falando isso? Porque tem depoimento dos bombeiros, segundo as informações que eu recebi, principalmente dos que socorreram o Wesley, dizendo que o celular foi encontrado no bolso do Wesley, intacto. E luvas foram encontradas, luvas de trabalho, de trabalhar, para não cortar as mãos, foram encontradas. E segundo as informações de obreiros que estavam presentes no momento, o Wesley caiu com uma folha de telha na mão.
E a pergunta que eu faço, qual é o interesse dos tais amigos do Wesley vir a público dar depoimentos dizendo que não, o pastor presidente dos Gideões não tem culpa, que isso é uma fatalidade, isso é uma irresponsabilidade e não é o primeiro que acaba perdendo a vida dentro de Camboriú, trabalhando sem entender do que está fazendo, mas com a boa vontade, porque estão fazendo algo para Deus, acaba obedecendo e não percebendo o risco que estão correndo por amor à obra de Deus. Isso não é amor à obra de Deus, isso é temor, medo de ser repreendido, medo de ser esculachado pela presidência se não obedecer às ordens. E não adianta vir com processos, ameaçar processos, porque contra a verdade, meus amigos, não tem como enfrentar. Eu vou até o fim. E para vocês que dizem que são amigos, eu não estou defendendo o Wesley aqui, até porque para mim o Wesley sempre foi um cara do sistema, que sempre lutou para ser a figura representativa do maior evento de missões, que não tiro dele essa razão pelo fato dele estar ali há muitos anos trabalhando, inclusive tem vídeo dele aí desde a sua juventude trabalhando dentro do contexto do maior evento de missões. E que, infelizmente, o herdeiro das missões, por não entender que com ele tinha pessoas que sonhavam com esse departamento de missões, que para mim sempre foi uma patifaria, mas era o contexto, o sistema, faziam parte. Eu não estou aqui para discutir isso, mas para trazer a vocês a verdade. E eu vou partir para o final do vídeo dizendo uma coisa. Pastor Wesley foi tirado da presidência, ficou triste, deram uma igreja para ele e ele tentou manter a figura conhecida na internet como o cara das missões, gravando vídeos, e mal sabia ele que depois da sua partida ia usar exatamente isso para poder ludibriar o Brasil, dizendo que ele caiu porque estava filmando. É um irresponsável. Já imaginou? Essa é a ideia que o presidente atual dos Gideões quer que você engula. É que o Wesley caiu filmando. Não foi filmando. Caiu agarrado numa folha de telha, despencando do teto do local onde ele mais sonhou em comandar. E pela ganância de tantas pessoas à sua volta, na figura do presidente atual, para não perder o seu lugar dentro do contexto do maior evento de missões, obedecia, e pode ter certeza que ele obedecia com prazer. A pergunta que eu faço aqui, como pode uma igreja tão rica obrigar os seus pastores a subir num telhado sem sequer um equipamento, a não ser uma luvinha que os bombeiros encontraram com ele? E para você que defende a tese aí que foi divulgada, os amigos, né, os envolvidos do maior evento de missões antigos aí que estão frustrados, dando notas na internet de que o pastor não tem culpa porque o Wesley morreu fazendo o que amava. Sim, morreu fazendo o que amava, mas perdeu a vida por irresponsabilidade e não é o primeiro em Camboriú. Para quem é de Camboriú sabe do que eu estou falando aqui. E eu não brinco com essas realidades. E pasme vocês, o Wesley e esses demais aqui em Camboriú não são os únicos. Vários locais eu tenho recebido recado aqui de várias Assembleias de Deus do Brasil, pessoas que já caíram, já quebraram o braço, já tiveram problemas na coluna, pelo abuso que fazem em cima dos obreiros. Ah, mas é obreiro, entrou na obra, tem que se doar. Sim, desde que tenha segurança e responsabilidade. Agora a pergunta que eu faço, quem é que vai pagar os danos emocionais aí à família? Será que a Assembleia de Deus de Camboriú vai ter responsabilidade de se arcar com as consequências? Porque se fosse da minha família isso aqui, meus amigos, isso aqui ia gerar um processo tão grande para cima da igreja e provar. Até porque a família já está em mãos com o celular que foi encontrado no bolso. Não foi encontrado jogado para um lado, porque se o cara cai de cima de um telhado com o celular na mão, o celular tinha espatifado no chão. Os bombeiros disseram que o celular foi encontrado no bolso intacto e com ele luvas, porque ele caiu segurando uma folha. E não foi, conforme os jornais estão divulgando aí, que caiu de um andaime, caiu do telhado, segurando uma telha. Porque a igreja não quis pagar, através do presidente, uma empresa preparada para trocar telhas de uma altura de 10 metros de altura. A pergunta que eu faço, para quem viu o vídeo, por que correram e limparam o local na hora? Só vi ele despencar e caiu aqui. Agora já foi limpo aqui o local.
Nem bem tinham tirado o Wesley do local. Já correram e limparam. E graças a Deus que foi gravado esse vídeo, porque senão nem esse vídeo teria como prova que foi o telhado que despencou. E mesmo com o telhado despencado, o presidente da Assembleia ainda vem e fala que ele caiu filmando. Como que se ele tivesse, né, em cima do telhado querendo gravar vídeo. Cara, usando aquilo que o Wesley mais prezava, divulgar nas redes sociais o seu trabalho. Cara, sinceramente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não dá, cara. Talvez eu traga outro vídeo aí explicando, trazendo mais informações, mas nesse momento eu quero deixar registrado aqui a minha indignação, que continua com esse maior evento de missões. Um desdeixo, uma irresponsabilidade clara, nítida. E se a igreja não ir para cima do atual presidente e cobrar que eles venham ser responsável pela morte do Wesley, aí, meus amigos, sinceramente, eu desisto. Não adianta confiar nos meus vídeos aqui, porque processo eu sempre estou levando sozinho e eu não me importo com processos, mas se a igreja não se unir, não fizer alguma coisa, o pastor atual do maior evento de missões precisa dar satisfação, porque daqui 6, 7 meses já vai acontecer o maior evento de missões e pasmem vocês, eles vão estar fazendo a abertura e as reuniões espirituais, né, que a gente sabe que é um evento da prefeitura, não tem mais nada a ver com a igreja, mas eles tentam manter as reuniões espiritualizadas ali para atrair você. Eles vão estar exatamente dentro do local onde alguém perdeu a vida e, pasme vocês, ainda vão tentar usar isso como um cara que morreu martirizado. E eu paro o pé e declaro para você aqui a verdade. O Wesley perdeu a vida por irresponsabilidade. E se a atual administração do maior evento de missões ter um pingo de vergonha na cara, a começar pelo velório, não tinham autorizado fazer o velório aonde ele perdeu a vida. Isso é uma verdadeira ironia com a cara do povo. Para mim, isso soa como abuso, falta de respeito e de consideração com o cara que eles dizem que amavam. Encerro o vídeo dizendo: o Wesley é uma figura que eles faziam questão de não estar envolvido no contexto, mas não tinha como tirar ele, porque ele era uma marca registrada do maior evento de missões, trazia muita gente para arrecadação. Então eles tentaram manter e ao mesmo tempo afastando, dando uma igrejinha para ele cuidar lá, deixando ele com uma função para agradar, mas a vontade real da maior instituição pentecostal de Camboriú e o maior evento de missões em Camboriú, a verdade é que sempre quiseram afastar todas as figuras que lembrassem o passado dos Gideões. E não engula essa historinha nas redes sociais, que são todos irmãos, que jamais queriam isso, porque não é. A prova disso é que nem o túmulo do fundador, a atual liderança do maior evento de missões, tem a coragem de ir lá e preservar. Nem sequer ir lá jogar uma tinta nova. Deixo aqui a minha indignação diante desse caso, essa fatalidade lamentável. Como eu disse aqui, eu sou contra as atitudes dessa gente, mas eu não tenho nada pessoal. Lamento a perca de um homem, de um ser humano que infelizmente partiu dessa por irresponsabilidade e que, por mais que eu não curti a forma do trabalho deles dentro do sistema religioso, nós somos seres humanos e é um momento para refletir, e deixo aqui registrada a minha indignação. E que Deus console a família, os amigos. E para você que vem aqui digitar e dizer que não é a hora para falar isso, a pergunta que eu te faço: quando é a hora de trazer a verdade? Responda para mim aí.